RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde para este sábado, dia 6 de janeiro, dia dos Reis Magos. O PAICV reiterou o apoio aos atuais presidentes das câmaras municipais afetos ao partido e adiantou que irá anunciar os candidatos indicados até março deste ano. O secretário-geral do PAICV, Julião Varela, falava em conferência de imprensa sobre o parecer do Tribunal de Contas referente às contas do Estado de 2021, avançando que há um processo em curso nos vários concelhos no sentido de identificar os potenciais candidatos para as eleições autárquicas deste ano. Os atuais presidentes das câmaras têm, portanto, total apoio para recandidatarem, né? E neste momento, portanto, há um processo em curso nos vários concelhos no sentido de identificar potenciais candidatos. O assunto já está bastante encaminhado e nós até o final, portanto, do primeiro trimestre deste ano teremos candidatos indicados, portanto, em todos os concelhos. Em relação à vontade do MPD de retomar a Câmara da Praia, o secretário-geral do PAICV disse que sonhar não é proibido e que as tentativas de sufocar a gestão de Francisco Carvalho demonstram apenas uma péssima estratégia para chegar ao poder. Sonhar não é proibido e manifestar um desejo também qualquer um pode, a qualquer momento, manifestar o seu desejo. Agora, aquilo que de facto a realidade nos demonstra é que a estratégia adotada, portanto, pelo governo para tomar a Câmara da Praia é uma péssima estratégia, porque é de sufocar por todos os meios, portanto, a governação autárquica, não aprovando absolutamente nada, nenhuma deliberação, inviabilizando, portanto, a aprovação dos programas de atividades, dos orçamentos, etc., para tentar chegar ao poder. E os países estão atentos a isso. Os países, para já, não esquecem a governação, portanto, feita nos últimos anos, portanto, que com vários aspectos apontados com indícios de corrupção, nomeadamente em relação aos terrenos, portanto, e à utilização dos recursos públicos, não é? De maneira que os cabo-verdianos saberão avaliar e saberão, portanto, distinguir a intenção, portanto, do MPD e aquilo que efetivamente é a realidade que a cidade da Praia, portanto, neste momento nos oferece, portanto, uma governação que está a pautar pela transparência, pelo rigor na gestão da coisa pública e que tem estado, portanto, a trabalhar na satisfação da melhoria das condições de vida dos praenses. O PAICV deve indicar até o final de março próximo os seus candidatos às 22 câmaras do país para as eleições que devem acontecer no último trimestre do corrente ano. E o Sindicato Democrático dos Professores, Sindeprof, manifesta disponibilidade para participar no processo de revisão do Estatuto do Pessoal Docente, mas recusa condicionar a questão salarial a este processo e defende um ajuste salarial em 2024. O posicionamento é da presidente do sindicato, Lígia Herbert, que em declarações à Rádio de Cabo Verde considera que o governo deve apresentar uma proposta perante a qual os sindicatos possam se posicionar. Um assunto que deverá ser tratado pelo Cândido Amorim Fortes, que esteve em conversa com a presidente do sindicato Sindeprof. Então o Cândido vai trazer aqui a posição da presidente Lígia Herbert. O Sindeprof recusa tratar a questão salarial no contexto do processo de revisão do Estatuto e reitera a defesa de um ajuste salarial em 2024. Não obstante, Lígia Herbert manifesta a disponibilidade do sindicato que lidera em participar na comissão técnica criada pelo Ministério da Educação para a revisão do documento do pessoal docente, na sequência do convite endereçado pelo Governo em dezembro passado. O Sindeprof responde de imediato dizendo que nós estaríamos presentes em todas as sessões e agora aparece a revisão condicionada ao Estatuto. Ou seja, não há atualização salarial sem se fazer a revisão do Estatuto. Isso o Sindeprof não aceita. Todos os estatutos têm o apêndice salarial. O que nós estamos a falar é outra coisa. É a questão de uma atualização salarial agora com o orçamento do Estado.
Estado Económico 2024. O estatuto é feito pelo governo. Se é feito pelo governo, é o governo a fazer o esqueleto, a proposta, para que depois os sindicatos também digam a sua verdade. O Sindprof acrescenta, a presidente daquela organização sindical não acredita que a proposta de revisão do documento esteja pronta a meados deste ano. Nós não acreditamos que no mês de maio já estaríamos a ter um estatuto, agora em maio, um estatuto pronto. A intervenção de todos neste dossiê estatuto é de extrema importância. Não vale a pena estarem a falar que o professor vai ter um formulário. Não, o professor tem que interferir na sua totalidade num documento que é dele, que depois vai gerir a vida laboral desse professor. Lígia Herbert adverte que está disponível para contribuir para um estatuto robusto, mas que tenha regulamentação e seja claro. Os artigos têm que ser regulamentados e devem ser regulamentados já. E o estatuto não pode ter artigos dúbios, onde é conforme a conveniência de um ou do outro para se fazer uma interpretação dúbia. Então o estatuto tem que ser claro. Já tínhamos entregue uma proposta, a revisão, agora é enriquecer essa proposta para que o Ministério da Educação possa tirar um documento forte e robusto, mas para o bem da classe e não para depois prejudicar a classe, como aconteceu com o Estatuto 2015. O Sindprof, assegura Lígia Herbert, está a recolher subsídios junto aos professores para que se possa enriquecer eventualmente o estatuto que venha a ser apresentado pelo Governo em primeira instância. 13 horas mais 7 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos agora a Boa Vista, ilha que está a enfrentar há já algum tempo problemas no fornecimento de combustíveis, tanto para as viaturas como também para o uso doméstico. Os problemas são mais frequentes no único posto da Enacol da ilha, mas às vezes também acontecem no da Vivo Energy, onde o fornecimento de gás é muitas vezes limitado. Vamos em direto falar com Casimiro Fortes, que é operador no ramo dos transportes coletivos. Senhor Casimiro Fortes, boa tarde. O que é que conseguiu apurar? Como é que estão a lidar com esta situação de falta de combustíveis, limitação no abastecimento, particularmente o Casimiro Fortes, que é um operador no ramo dos transportes? Boa tarde, Anadólio. A situação mantém-se na mesma, pá. A situação na Boa Vista é recorrente já, quer na Shell, ou não, então Vivo, quer na Enacol. E, vamos ser mais precisos, até o meio-dia de hoje, na Shell, por exemplo, que está com uma garrafa de gás. Enacol, desde ontem que tem nem gás, nem gasóleo. Portanto, isso é o ponto de situação que já é recorrente na Boa Vista. Qualquer cidadão está a comprovar isso. É uma situação que nunca sabe porquê. Porquê que acontece quando esta firma tem produto na armazém e botar naqueles postos de revenda, cá tem. Simplesmente está visto. Cá tem. Pronto. E para complicar a situação, a ilha toda tem apenas 2 postos turnos na Salrei. Exatamente, não tem 12 postos de venda, onde vive na Salrei, ou mesmo na Salrei. Esta fica uma média de logo a entrada da Salrei, uma média de 200 metros de um do outro. E o que te dificulta, porque muitas vezes a pessoa de zonas mais longe se desloca, tem compra para pôr combustível nas suas viaturas. Mesmo para agricultores, por exemplo, dá exemplo da zona norte, também às vezes nunca está e produto que leva. E já te justifica, tem já um posto, me permitem a maneira de hoje, se justifica já ter um posto de venda de combustível naquela zona norte, que fica uma cerca de 30 a 35 quilómetros. Mas pronto. Mas nesse momento, por exemplo, gasóleo, gasolina na posto de Vivo Energy na Salrei tem? Não, nesse momento na posto de Vivo Energy botasse gasolina e gasóleo. Gás nunca taxa, de nenhum tipo. Gás também? Na Enacol tem gasolina, parece que tem gasóleo nem gás. Mas de gás ainda é pior ainda. Tem um pandemônio para comprar uma garrafa de gás na Boa Vista, é um problema. Pá. Tem que pôr na bicho então e não sei fazer o quê. Porque taxa, é difícil. Bom, que eu estou conseguindo. E os responsáveis das 2 empresas, na Boa Vista, tem responsável das 2 empresas. Deve saber disso, mas ninguém toma medidas para que devem. É uma situação que não está nem cada vez entende.
E Mognos conseguir gerir tudo isso, mormente Casimiro, que é um operador na ramo de transporte, tem compromissos com os seus clientes, Mognos tem conseguido programar coisas e fazer acontecer. Anatólio, muitas vezes eu tenho que ficar a espreita a hora que pôr, não? Eu estou aí com esse caminhão também, depois aquele bocadinho de combustível, eu tenho para encher tanque, pronto, e amanhã vou pôr lá para casa. Repara aquele questão ali de Anacol nesse momento. Desde ontem que eu tenho gasóleo. Não está num fim de semana, hoje é sábado. Será que o operador estava a fornecer? Quer dizer, talvez até segunda-feira para não ter gasóleo na cola, ou gás, ou quem muito. E ora ainda, gás nas alturas de festa, era um pandemônio comprar um gás naqueles lugares lá. É terrível, pá, enfim, é complicado. Mas é uma situação... Chama atenção, diz-me, nem a página de Facebook já é 1, 2, 3 ou 4 vezes dá um segredo sobre isso. Chama a atenção das empresas responsáveis. Mas dá a impressão que ninguém liga nada, ninguém toma medida, pronto, eu devo dar. Oxalá a situação está a ser ultrapassada para já pela via marítima, que se toja nenhum barco está por cima de Boa Vista, nenhum de que é petroleiro, que é navio que está a transportar. O que eu estou a ouvir de pessoas, e como ouvi hoje também disser na noticiária, é que na Armazéns e na Boa Vista tem todos os produtos. O problema é que é exposto de revenda, quer dizer, a questão que está aqui é uma questão de má gestão. Não é que é exposto mais nada. Se tem produto na Armazéns, na ilha, ora, por que não podes vender essa deixa aqui, que tem hoje, que tem amanhã, que tem igual. E tem onde estão até momentos no caso de gasóleo, nem na Shell, nem na Volta. E nem estou na Salrei todo dia. É complicado, complicado. Casimiro, obrigado pela boa participação no Jornal da Tarde de Rádio Cabo Verde. Oxalá essa conversa tenha algum efeito e que solução efetivamente a ser encontrado para que a situação que volta a acontecer para uma ilha que recebe turistas e também para atividade de próprios. Boa tarde. Boa tarde, igualmente. A Rádio de Cabo Verde esteve em contacto com a Vivo Energy ontem, que disse-nos desconhecer problemas da Boa Vista. E em relação à Enacol, então ficamos a saber que é bem provável que na próxima semana a gestão do posto de combustível de Salrei passe diretamente para a exploração da própria empresa, ou seja, da própria Enacol. Continuando, aqui na praia o problema é outro. A praia tem registrado uma vaga de doenças respiratórias, o que tem aumentado a procura das pessoas pelos serviços de urgência do Hospital Central, tanto da banca de urgência como também da pediatria. O médico pediatra Leónidas Chivas esclarece que doenças respiratórias são comuns nesta época do ano, mas alerta os pais a estarem atentos aos filhos e procurarem apoio médico em tempo útil para se evitar complicações. A Edneia Barros esteve no hospital e conta-nos aquilo que apurou. Nos últimos meses, várias pessoas têm se queixado de gripe, um problema respiratório que afeta os pulmões e a capacidade de respiração. Há relato de sintomas de gripe acompanhado de febre, conta Cláudia Landim, uma das afetadas. Primeiro eu senti calafrio, depois dor de cabeça, com febre, depois senti o corpo em baixo. Se a pessoa se queixa de gripe, minha mãe também senti que ele gripe ali que está e risco também ele já dele custou ir cama e tem uns 3 dias de tarde. Cláudia e sua mãe não procuraram os serviços de saúde, disse a mesma, adiantando que estão a tomar paracetamol e remédios caseiros. Entretanto, no serviço de urgência do Hospital Central, encontramos algumas pessoas que foram consultar com sintomas de gripe. A netinha veio consultar gripe? Sim, senhor. E desde que dia que tem gripe? Desde o fim do ano. Primeiro dia só com dor no corpo e tosse. Desde aquele dia não tem tosse. Tosse seco. Eu quero deixar o dormir, deixar o papo direito. Já toma medicamento? Embata toma cetericina 2 vezes por dia, mas ainda é capaz, por isso não estou. Dor de cabeça, enjoo e vômito, diarreia, capode. Na pediatria do Hospital Central também se registra uma grande afluência de crianças que procuram tratamento para a gripe. Também conheço sobrinho que está com febre, vômito também, 10 anos de ontem. Por isso não traz ali para a pediatria por urgência. Doenças respiratórias são próprias desta época do ano e esclarece o médico pediatra Leónidas Chivas, avançando que já faz 3 meses que se registra uma maior afluência de crianças aos serviços da urgência da pediatria. Hemos tenido muita criança que assiste a banco de urgência, fundamentalmente por doenças respiratórias. A gripe, catarro, bronquiolite, bronconemonia e outras. Mas esta doença
es normal que por esta data lleguen con más frecuencia al hospital, por muda de tiempo, por alguna influencia de virus que circula, por aquel fumo de aire contaminado em ocasião. O médico pediatra Chevas apela aos pais a estarem atentos aos filhos e procurarem tratamento em tempo útil para evitar complicações. É importante quando aparecem alguns destes sintomas que a mãe dê abundante líquido a las crianças, seja água, zumo, em ocasiões chá, sobre todo quando são filhos grandes, porque quando são pequenotes a vezes é complicado. Também é complicado o uso de algum remédio de terra, que vemos com frequência, a vezes a criança complica, e a vezes a mãe aguarda cheio tempo em casa, quando chega ao hospital, bueno, a vezes está complicado. E as farmácias, tendo em conta que já contam com esse aumento da procura por medicamentos de doenças respiratórias nessa época do ano, se preparam para responder à demanda, diz a farmacêutica Adelsa Lopes, considerando a procura ainda normal. Para nós ainda está normal. É uma época que não se espera mudanças, tempo mais fresco, então não se espera sempre aqueles sintomas lá de febre, de gripe, de angina, de amigdalite, então é aquele que tem estado as receitas também. A farmacêutica adverte os afetados a não fazerem o uso abusivo dos remédios e aconselha-os a procurarem orientação médica caso os sintomas forem intensos e persistirem por mais de uma semana. 13h17, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O Tribunal Constitucional negou provimento ao recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade interposto pela defesa de Abadeu Oliveira, sendo recorrida ao Supremo Tribunal de Justiça. O recurso de Abadeu Oliveira era no sentido de contrariar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que havia confirmado a condenação do recorrente a uma pena de 7 anos de prisão efetiva, perda do mandato de deputado e proibição de se candidatar a qualquer cargo público por um período de 4 anos após cumprir a pena de prisão. No recurso, a defesa pede a inconstitucionalidade e também ilegalidade da resolução da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, que supostamente terá autorizado a detenção do arguido e de uma série de normas que, na perspectiva da defesa, foram mal interpretadas e mal aplicadas pelo Supremo Tribunal de Justiça. Através do acordo a que a Infopress teve acesso, o coletivo do Tribunal Constitucional declarou por unanimidade não conhecer a questão sobre a inconstitucionalidade e também ilegalidade da resolução da Comissão Permanente da Assembleia Nacional. Por outro lado, julgou improcedente o recurso interposto por Abadeu Fortes Oliveira e o condenou a pagar as custas judiciais no valor de 90 mil escudos. O deputado e advogado Amadeu Oliveira foi condenado no dia 10 de novembro de 2022 a uma pena única de 7 anos de prisão efetiva pela prática de um crime de atentado contra o Estado de Direito, num julgamento que durou 72 dias, iniciado a 29 de agosto de 2022 e concluído no dia 11 de outubro, dia das alegações finais. A plataforma digital Jarmai Arte vai ser apresentada na tarde de hoje aqui na Praia, no Palácio da Cultura, por volta das 17 horas, enquadrado no projeto Construindo um Ponto Sustentável de Distribuição de Artesanato, escreve a Infopress. Segundo o promotor da iniciativa, Érito Spencer, este projeto visa divulgar o artesanato que é feito na Ilha do Baio e que, segundo o mesmo, tem muita qualidade, mas é pouco conhecido a nível nacional e menos ainda no exterior. Érito Spencer avançou ainda à Infopress que, no decorrer do evento, também vai ser realizada uma sessão de demonstração de peças de artesanato peças feitas na Ilha do Maio. Na Europa, a neve e as fortes chuvadas continuam a causar problemas de trânsito em todo o norte do continente europeu, enquanto uma série de dias de gelo está a atingir a Dinamarca, causando problemas nas estradas. O sal que está a ser deitado em permanência para derreter o gelo não está a ser suficiente. Em Inglaterra, os residentes de muitas das cidades ribeirinhas que foram inundadas pelas chuvas enfrentaram interrupções nos serviços de transporte. Muitos foram forçados a evacuar as suas propriedades. Na Alemanha,
os trabalhadores humanitários franceses ofereceram ajuda nas zonas atingidas pelas inundações após dias de chuvas intensas. A subida das águas das cheias colocou os diques em risco de colapso. Com a previsão de uma descida acentuada das temperaturas em França, os habitantes de uma zona recentemente afetada pelas inundações receiam que as geadas possam causar danos nas suas propriedades. Na Suécia, os termómetros marcavam a meio da semana menos 43,6 graus Celsius, a temperatura mais baixa do país no mês de janeiro desde 1999. Em Portugal, prevê-se que o frio se intensifique entre os dias 9 e 11, com as temperaturas a descerem até aos 7 graus negativos em cidades como Bragança e também Guarda, para além de zonas costeiras. O mau tempo continua na Norte, tréguas no norte e centro da Europa e já provocou pelo menos 3 mortos nos Países Baixos, na Bélgica e também no Reino Unido. No outro extremo, a China viu o seu ano mais quente já registrado em 2023. O país enfrentou ondas de calor implacáveis e outros eventos climáticos extremos. Os recordes diários e mensais de temperatura foram repetidamente quebrados à medida que o ano avançava, enquanto o país enfrentava ondas de calor escaldantes e as autoridades disseram ter chegado mais cedo e sido mais generalizadas e extremas do que nos anos anteriores. O calor excepcional da China ecoou as tendências globais, com a confirmação dos cientistas de que 2023 será oficialmente o ano mais quente de que há registro. A Ucrânia lançou novos ataques com drones e também mísseis na Crimeia e na cidade russa de Belgorod, como parte da sua estratégia para o novo ano. As defesas aéreas da Rússia bateram ontem dezenas de drones ucranianos na Crimeia e também no sul da Rússia, numa altura em que a Ucrânia tem em marcha uma estratégia para atacar a península anexada pela Rússia. Na cidade russa de Belgorod, junto à fronteira com a Ucrânia, 2 pessoas ficaram feridas por estilhaços, de acordo com o governador local. Quase 100 casas e apartamentos foram atingidos, bem como algumas dezenas de carros. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu atingir mais alvos na península da Crimeia e dentro das regiões fronteiriças russas durante este ano. O objetivo passa por perturbar a Rússia numa altura em que Vladimir Putin procura a reeleição na presidência da Rússia a 17 de março. Os russos atingiram uma cidade ucraniana na região de Donetsk, no leste do país, com 6 mísseis. O ataque causou danos em habitações, também em edifícios públicos. Não há eletricidade ou abastecimento de água em algumas partes da cidade. E um avião de passageiros da Alaska Airlines perdeu uma parte da fuselagem, incluindo uma janela, em pleno voo, forçando-o a fazer uma aterragem de emergência nos Estados Unidos da América, 35 minutos depois de ter iniciado o seu voo para a Califórnia. A companhia garantiu que o seu aparelho, um Boeing 737 MAX 9, com 117 passageiros e tripulantes a bordo, aterrou em segurança. A companhia aérea avisou que iria suspender temporariamente todas as 65 aeronaves 737 MAX 9 para realizar inspeções. O novo aparelho foi entregue à Alaska Airlines no final de outubro passado e certificado no início de novembro. A Boeing, que é a construtora, disse que estava ciente do incidente e que está a reunir mais informações. E morreu ontem, aos 92 anos, o antigo jogador e técnico brasileiro Mário Zagallo. Apelidado de O Professor, Zagallo teve um papel fundamental em 4 dos 5 títulos mundiais da seleção brasileira. Como jogador, conquistou 2 troféus, em 1958 da Suécia e também em 1962 do Chile. Do banco, conduziu a seleção brasileira ao título no México em 1970 e foi coordenador técnico na conquista do título de 1994 nos Estados Unidos da América. E voltou aos comandos da seleção brasileira em 1998, quando o Brasil perdeu por 3-0 contra a França. Zagallo, que fecha então a sua presença terrena, ele que morre aos 92 anos, o antigo jogador e técnico da seleção brasileira. Já se passaram 24 minutos das 13 horas, é o fim de linha deste jornal. Estaremos de volta às 19 para a atualização informativa. Em nome da equipe que trabalhou para si nesta manhã informativa, continuação de boa tarde. Fique bem, fique em sintonia com a rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.